Hoje é dia de combate ao trabalho infantil. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá realiza nesta quarta-feira ações de prevenção e enfrentamento. Bom dia a você que acompanha o Jornal da Manhã, pois nesse dia 12 também é comemorado aí o dia de enfrentamento, de combate ao trabalho infantil. O Brasil tem uma realidade muito difícil quanto a isso. Os estudos, as pesquisas apontam que há um grande número, ou seja, cada vez mais milhares e milhares de crianças ainda e jovens acabam sendo explorados ou até mesmo usados na prática do trabalho. As pessoas às vezes imaginam que isso acontece muito no meio rural, no interior do país, mas nas grandes cidades há um grande número de crianças que acabam sendo exploradas. Além da questão, é claro, da própria exploração do trabalho infantil, existem as consequências, porque a criança, o jovem que acaba trabalhando antes do período ou no tempo, né, que não seja estipulado o adequado, ele tem sérias consequências, principalmente na educação e no futuro. Nós vamos conversar com o secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, Wilton Coelho, para ter os detalhes, porque há uma ação programada principalmente de conscientização. Secretário, a gente sabe que é um enfrentamento diário das questões de políticas sociais, mas nessa conscientização, vocês este ano estão fazendo aí uma abordagem nas comunidades, nos bairros, por meio dos conselhos de referência aí da assistência social? É verdade, a gente entende que não vamos só fazer esse trabalho de conscientização no centro da cidade. Na periferia, nos bairros, a gente tem as nossas atividades têm chamado mais atenção, né? E a gente tem feito esse trabalho entendendo que a criança deve viver o seu momento de criança, estar na escola, ter um momento seu de lazer, e o trabalho infantil, que ele possa, o trabalho realmente para essas crianças quando ele chegar na época certa, na sua faixa etária de idade, e aí sim eles possam desenvolver os seus trabalhos. Mas enquanto criança, tem que viver o seu momento de criança. Por isso nós estamos fazendo essas panfletagens, essas mobilizações em diversos bairros da capital e mostrando para a população o quanto é importante a criança ter um momento seu de criança, então que a criança possa não fazer nenhum tipo de trabalho em prol das suas famílias. Aquela situação de questionamento, secretário, de que a criança então não pode trabalhar, o jovem não pode trabalhar, mas acabam ficando sem ocupação e sendo aí, digamos, aliciado para o tráfico de drogas, para o crime, como se trabalhar fosse uma solução. Falta informação, falta o entendimento da maioria das pessoas quanto a essa questão, secretário? Eu não tenho dúvida disso, porque a criança ela tem os seus deveres também. É importante que os pais, na sua educação, eles possam já mostrar, não é proibido os filhos ajudar os seus pais em casa, sabendo cada uma da sua realidade, mas é importante que a criança esteja na escola, vivendo o seu momento na escola, porque infelizmente aqui na capital a gente sempre tem abordado, por exemplo, crianças trabalhando em lava-jatos, vendendo doces na rua, né? Então assim, nós entendemos que a criança tem que estar na escola, se preparando para o futuro, para o mercado de trabalho, para que ela possa realmente desenvolver todo o seu potencial, mas no momento certo. Esse momento de criança tem que ser vivido como criança. Ou seja, a partir dos 14, no caso o adolescente, ele já pode entrar em programas de menor aprendiz, né, do primeiro emprego. Existe uma série de ações que ele pode participar, mas com tempo, com controle e com monitoramento. Não inverter, achar que o trabalho vai salvar uma criança, que pode ser muito pior. É verdade, existem os trabalhos aí acima dos 14 anos, menor aprendiz, como você bem relatou, e tem vários trabalhos que há uma preparação, né, para essas crianças, já dando os seus primeiros passos, né, já trabalhando, estudando, estagiando, né. Existem as formas corretas, mas que nesse momento de criança ela possa viver o seu momento de criança e não estar aí realizando já os trabalhos em prol de si próprio e da sua família. Obrigado, secretário Wilton Coelho, secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, portanto, alerta nesse dia 12 de junho, que é o dia de enfrentamento aí à exploração, trabalho infantil, uma data importante, já que nós temos milhares e milhares de crianças e adolescentes que acabam sendo exploradas com aquela falsa ilusão de que de alguma maneira está ajudando o jovem, a criança a se desenvolver. Mas na realidade, se não for de uma maneira monitorada e no tempo certo, pode acabar comprometendo com o futuro dessa criança ou do adolescente, porque se ele trabalha, ele não tem condições muitas vezes de frequentar a escola e naturalmente ele será aí, né, ou seja, um profissional, um ser humano com um subemprego, uma subprofissão e claro, não consegue se desenvolver
adequadamente. Com as imagens do Marcos Xavier, José Porto para o Jornal da Manhã.